Olá, sejam muito bem-vindos ao Futuro do Compliance, o podcast da OK. Eu sou Bruno Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre dois universos que parecem distintos, mas que se encontram em um ponto comum: compliance como condição de existência. No RPPS, ele é essencial para o ente manter regularidade previdenciária, sustentar o CRP e acessar transferências e convênios. No fiscal e tributário, a reforma tributária vai trazer, né, está trazendo CBS, IBS, split payment, mudando profundamente governança, controles e fluxo de caixa. Para esse bate-papo, eu recebo dois convidados aqui que já colaboram hoje com a OK, com seus artigos e são grandes especialistas nesses assuntos. Começando pelo Manuel. Manuel Júnior tem mais de 30 anos de experiência em finanças e previdência, é consultor de investimentos credenciado pela CVM, professor e palestrante. Atuou em funções de seguridade em grandes instituições financeiras e hoje se dedica a apoiar gestores de RPPS na construção de governança, sustentabilidade atuarial e boas práticas de compliance. Seja muito bem-vindo, Manuel. Olha, eu que agradeço, Bruno, primeiramente o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, né, com esse bate-papo e para levar conhecimento para as pessoas que não conhecem ainda o que é um regime de previdência. Com certeza, Manuel. Começando por mim, que vou aprender muito, porque esses assuntos eu estou longe de dominar, né? Dominar, já fui longe demais, inclusive, de falar, usar essa palavra. Então, vou aprender muito com vocês também, vai ser bem legal. Faltou alguma coisa aqui na bio, alguma correção, Manuel? Maravilha, tá ótimo. E o nosso segundo convidado é o Regis Lima, ele é CEO da Lumen IT. Lumen, né, Regis? Que é isso aí, no matching, perfeito. Especialista em gestão fiscal e inovação tributária, com MBA pela USP e mais de 25 anos de carreira em tecnologia e compliance fiscal. O Regis lidera projetos de automação, ERP e BPO fiscal em empresas de diversos setores e é referência em como adaptar controles e sistemas aos desafios da reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Regis. Obrigado a você, Bruno, pelo convite. Obrigado a Manuel aí por estarmos juntos nessa empreitada. Vai ser um prazer poder contribuir, trocar um pouquinho de experiência, aprender um pouquinho aí. Também, né? A gente sempre está aprendendo e tentar desmistificar um pouquinho aí essa parte da reforma tributária que está começando, mas já está começando de uma forma bem quente e ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Obrigado pelo convite aí, Bruno. Eu que agradeço. Faltou alguma coisa na bio, Regis? Não, Algum é isso aí, ajuste? tá certinho. Faltou ficar mais novo. Isso eu não posso ajudar, infelizmente. Eu não É tenho remédio ainda verdade. também. Muito bem, Regis, começando com você então. A reforma tributária vai mudar a base do jogo, né? Então, CBS, IBS, split payment. Eh, Como você vê que essas mudanças aumentam a pressão de compliance nas empresas? Né? O que elas trazem em termos de governança ao longo dos próximos anos, conforme forem entrando em vigor? Essa questão da reforma tributária, Bruno, ela veio de encontro aí com até mesmo a expertise que cada vez mais o próprio fisco tem, né? Com o advento aí da vinda da nota eletrônica, os SPEDs, as coisas todas que já rolam há um bom tempo, o governo já está extremamente preparado para isso e agora com a reforma tributária ainda mais, né? Onde vai se ter um controle online real time de todas as transações das notas que são emitidas. Então agora todo aquele processo de eu fazer a emissão de uma nota, esperar virar o mês, fazer uma apuração, ver quanto que eu tenho que pagar de imposto, etc, ele cai por terra, né? Que agora vai ser online real time. Então eu emiti uma nota para você, por exemplo, Manuel, o fisco já vai estar de posse de quanto que vai ter de imposto daquela nota e se você tiver um valor lá para receber ou não, ele já vai estar fazendo um conta corrente com você. Então, mais do que nunca, eles estão preparados para isso, muito bem preparados, inclusive. A gente está tendo oportunidade aí de participar do projeto piloto com algumas empresas, né? Extremamente preparados eles estão. As empresas ainda nem tanto, infelizmente, né? Porque está concorrendo com o dia a dia, está concorrendo com mudanças de nota fiscal eletrônica, que é onde está começando de fato a reforma, para depois fazer as apurações dos impostos e entrega das obrigações, que já em janeiro de 26 tem uma entrega
massiva a ser feita, né, em termos de layout, mesmo não tendo que ser entregue a obrigação propriamente dita, mas já no layout, para ter a isenção aí da alíquota de imposto de 1%. Então, se eu entregar a informação do layout, obviamente, eu estou isento a isso. Se eu não entregar, eu já passo a recolher 1% aí no novo modelo. Então é uma convivência bastante dura para o contribuinte também, né? Porque vai ter que ser entregue no modelo atual e vai ter que ser entregue no modelo novo. E fora as atualizações de RP que tem que ser feitas, parte fiscal também no RP, parte fiscal em RPs aí fiscais, né, em add-on fiscais, na verdade, que são conectados a esses RPs, e essa é uma expertise que a gente tem aqui. E a gente está atuando bastante de forma consultiva com os clientes, né, que de certa forma estão sedentos por informação. A informação ela muda, né, constantemente, então tem o ponto de toda hora tá mudando alguma coisinha, né? Ambiente piloto foi disponibilizado agora recentemente pelo Fisco e os testes estão sendo executados, estão sendo feitos ajustes, erros estão dando, super normal, tal. Mas eu diria para você que está bastante quente o assunto, Bruno. Tá bem delicado, né? Porque as empresas, como sempre, mão de obras reduzidas, então headcount é pequeno. Tenho que conviver com o dia a dia, tenho que dar garantia de compliance, que esse é o mote de toda empresa, seja uma multinacional, seja uma brasileira 100%, enfim, né, para cumprir aí todas as exigências que são feitas aí pelo fisco. Então, diria para você que tá bem caloroso o negócio, tá bem desafiador. Perfeito, Regis. Vai ter muita diversão então para todo mundo, né, nos próximos anos. Bastante, bastante, bastante. Já tá tendo, mas Já tá tendo. vai ficar pior. Perfeito. E aí, Manuel, trazendo para RPPS, você diria que o compliance, é certo dizer que o compliance previdenciário deixou de ser boa prática, e virou condição para manter o ente regular, principalmente em relação ao CRP? Olha, eu te diria que o compliance no segmento é uma coisa que está embrionário ainda, tá? Isso surgiu com a obrigatoriedade, não, com a implantação do Progestão RPPS, que é uma certificação de qualidade dos regimes próprios, e um dos pontos principais do Progestão é justamente o controle interno para buscar esse compliance que é cada vez mais necessário para, como você falou, a liberação do CRP e outras práticas também do segmento previdenciário, né? A transparência, a prestação de contas, isso tudo são critérios de compliance que precisam ser cumpridos pelos regimes próprios de previdência. Perfeito. Você comentou do Progestão RPPS, é uma certificação pública, né, Manuel? Aí me corrija se eu cometer aqui qualquer erro, que eu entendo que avalia 3 dimensões: controles internos, governança e educação previdenciária. E aí perfeito. E aí, como que você avalia que isso se traduz em benefício prático para quem está na ponta? Então, é assim, o Progestão, ele surgiu lá em 2015, por aí, mas ele só começou a ser implantado efetivamente agora recentemente. Ele é um projeto, ele é uma certificação que não é obrigatória para os regimes próprios, ela é voluntária, requer aí que o ente federativo e a unidade gestora, né, firmem um compromisso com a Secretaria de Previdência de que vão cumprir essas boas práticas. Então, nós temos 3 níveis do Progestão: o nível 1, que é o nível básico, o 2, o 3 e o 4, que é o mais avançado. Então, em cada um desses níveis, os regimes próprios têm que cumprir uma série de exigências, né, para que eles possam ter a certificação. E a partir daí, essa relação com a sociedade, com os servidores e também principalmente com os órgãos reguladores, que vão ser, avaliadas se estão sendo cumpridas mesmo e de que forma estão sendo cumpridas. O objetivo aqui é a profissionalização do segmento, porque até bem pouco tempo, essa profissionalização praticamente não existia, só apenas em alguns regimes próprios de maior porte que foram buscar
esse conhecimento, essa qualificação. Infelizmente, né, esse projeto, esse processo, ele vem de cima para baixo, não de baixo para cima como deveria vir, né. Perfeito, Manuel. E aí, Regis, trazendo para o lado fiscal, né, como soluções você avalia, né, como RP em nuvem, RPA, BPO, né, tudo com que você trabalha, tem ajudado a gerar algum tipo de evidência de conformidade que pode inspirar aí o setor público também, que está, né, como o Manuel explicava aí, entrando agora mais no compliance? Perfeito. Na verdade, hoje em dia a gente trabalha bastante forte aqui, né? As empresas, assim como a nossa aqui, bastante orientadas aí à parte fiscal, né? Do compliance, que é a garantia do compliance das companhias, mas não somente na geração das obrigações, né? Então, um ponto bastante importante para a gente aqui, de uma forma extremamente consultiva que a gente faz com as nossas bases aqui, ou com um novo cliente, Bruno, é na atuação aí de uma auditoria desses dados antes da entrega efetiva ao fisco, que é para a empresa ter noção e visibilidade se os dados que estão sendo entregues eles estão corretos, se precisa fazer alguma manutenção na origem enquanto a ARP, alguma manutenção de parâmetro enquanto software fiscal acoplado a esse RP, para poder dar essa garantia efetivamente de entrega, né, já sabendo de algumas trilhas que são feitas pelo próprio fisco e para, além de tudo, ter a tranquilidade dentro da companhia do que das informações que estão sendo entregues, né? Porque aquelas que você, enquanto empresa, emite numa venda, elas são só sua e você detém todo o conhecimento. Porém, aquela que você tem em relação aos recebimentos de nota fiscal, seja de mercadoria, seja de serviço, e aqui eu abro um parênteses, né? Quando a gente fala de recepção de nota fiscal de serviço, a gente está falando de 5.000 e tantos municípios, né? É um modelo que não tem um padrão como uma nota de mercadoria, que é o modelo 55. Então aí tem um outro agravante, né, de eu dar ciência do recebimento daquela nota de serviço, por exemplo, e ter a garantia, inclusive dentro da companhia, que eu estou recebendo a nota com os devidos impostos, com os devidos destaques, como tem que ser, para eu poder compor ali minha geração de arquivo e entregar ao fisco minha movimentação de saídas e entradas. Então, a garantia de compliance hoje para a companhia, ela não tem sido fácil, não tem sido fácil, mas por ela não ter sido fácil, né, tem dificuldade do dia a dia, a gente trabalha com algumas ferramentas aqui no mecanismo de fazer essa auditoria prévia. Então, a gente consegue atuar aqui junto com o cliente para dar essa visão de compliance. Isso funciona muito bem nas indústrias como um todo, em todos os segmentos de mercado, né, que a gente atua, porque seja um cliente pequeno, um cliente grande, uma multinacional, não importa, todos vão ter que entregar a informação da mesma forma, né? Então a gente só precisa dar garantia ali para o cliente final de que a informação ela está correta. E se não está, identificar onde está o problema para fazer um plano de ação para correção efetivamente, para ir fazer a entrega no fisco. E aí é só um ponto, né, que eu costumo dizer aqui bastante nos bate-papos que a gente tem. Aqui no Brasil, quando a gente emite uma nota fiscal eletrônica, começa o problema. Porque aí eu tenho que gerar uma série de informações ali para o fisco e às vezes, muitas das vezes, a mesma nas entregas ali. Então, estou falando ali de SPED fiscal, depois eu falo de SPED contribuições, depois eu falo do SPED contábil, depois eu falo da ECF, e aí eu paro por aí, que senão a gente vai passar o dia. E eu estou entregando a mesma informação em diversas pontas ali do processo, em datas distintas, e depois lá o ECD e o ECF uma vez por ano referente ao ano anterior. Então você imagina, né? Então estou entregando agora, por exemplo, o fato que foi entregue agora mês passado e retrasado, né? SPED contábil ECF, referente ao calendário 2024. Poxa, pega o ano 2024 inteiro, mas meio ano do próximo ano, se o cara não tiver uma rotina de compliance muito forte e não tiver uma aderência aos processos que dê garantia junto ao fisco, com certeza vai ter problema, porque ele não vai lembrar coisa que ele fez há um ano e meio atrás. Então esse é o nosso intuito aqui de ficar a todo momento aqui catequizando, vamos assim dizer, o cliente a ter aí essa visibilidade, e já tem nas obrigações que são entregues de forma mensal, e as empresas já estão muito bem estruturadas para isso, diga-se de passagem, tá, Bruno? É que o desafio é grande, né? O governo ele é criativo e ele exige
Então, além de entregar o dia a dia, tem as novidades, né, que acaba vindo a cada tempo e a reforma é uma delas, né. Então, aumenta cada vez mais essa régua aí, né, como o Manuel estava comentando aí, agora há pouco, a régua ela tá tão alta que chega uma vez que sufoca, né, e as pessoas têm que fazer, não tem jeito, porque se eu não deixo de entregar uma obrigação fiscal hoje em dia, é penalidade, é multa. E nenhuma empresa quer ter multa, nenhuma empresa quer ter exposição, todo mundo quer trabalhar de acordo com o que tem que ser feito, né. Se é uma exigência legal, e eu tenho um negócio, né, se eu sou uma multinacional e vim para o Brasil, eu tenho que cumprir os pleitos. Se eu sou uma empresa 100% nacional, eu também tenho que cumprir os pleitos. Então, isso tem aumentado cada vez mais, tá, o nível de percepção das pessoas para a entrega dessas obrigações. E aí é onde a gente entra também fazendo todo esse trabalho aí, tá, Bruno? Excelente. E aí, Regis, na lei de responsabilidade fiscal, a despesa com o pessoal é sempre um ponto de atenção, né? E queria a sua análise de, né, com esses ajustes nas alíquotas, na tributação no destino, né? Como é que isso pode impactar essa conta e exigir talvez uma previsibilidade maior, né, nessa gestão fiscal? Eu diria para você que com o advento da reforma agora, e já é nítido para todo mundo, isso não estou falando nenhuma novidade aqui, né? As empresas elas vão ter que ter mais caixa, porque o pagamento do imposto ali ele vai estar sendo em tempo real. Então tudo aquilo que eu faço hoje numa prática de eu passo todo mês, né? Então fecho o mês de agosto, tem ali a primeira semana, a segunda semana de setembro para fazer todas as apurações e fazer o pagamento efetivo daqueles impostos, passa a ser em tempo real agora, assim como o governo vai estar olhando a cada nota emitida. Então eu diria para você que as empresas elas vão precisar ter um fôlego financeiro maior, traduz-se em caixa. Nem todos têm, porque a gente sabe que é uma dificuldade, né? Porque realmente, geralmente você trabalha todo mês ali, né? Com aquele dinheiro para fazer a operação rodar, faz o teu faturamento no começo do mês, começa a ter os recebimentos para poder pagar o imposto do mês anterior. E isso vai acabar. E isso vai ter que ter mais fôlego financeiro. O caixa da empresa vai ter que estar maior. E nem todas as empresas estão atentas a isso. Esse é um grande ponto, né? Um grande alerta que eu faço aqui. Principalmente para os pequenos, acho que os pequenos eles vão ter uma dificuldade tremenda, né? Porque é colocar dinheiro na frente da operação. Então a gente vive Brasil, risco alto, Selic alta, taxa de empréstimo alta e tudo alto, como a gente bem sabe. Então vai ser um pouco pior, né? E no bottom line ali o imposto acaba mudando um pouquinho, sendo um pouco maior ali, porque eu vou ter que fazer um desembolso cash ali na hora, né? A longo prazo ele vai se tornar menor, obviamente, com contas, né, que a gente já tem feito aqui com alguns clientes, ajudando a fazer a composição de price, por exemplo, que são áreas que estão e devem estar muito atentas a isso dentro das companhias, né, de como que eu vou vender o meu produto, qual que vai ser a composição da venda do meu produto de acordo com as novas alíquotas, o que que aumenta, o que que não aumenta, como que eu vou conseguir ou não repassar isso para o meu cliente, os contratos ativos, como que eu vou conseguir também fazer essa renegociação, que é um ponto extremamente delicado, a gente sabe disso, né? Geralmente quando a gente vai fazer uma renovação de período de contrato ali, que a gente aplica o índice IPCA ou IGPM, o cliente, pô, não consigo absorver os índices, não dá, não está previsto, não estava no meu budget. Aí você imagina chegar com uma alíquota maior de 10, 15, 20% e falar, vou ter que aumentar. O cara fala, puta, vou ter que procurar outro fornecedor. Então esses desafios, eles estão muito inerentes à atividade do dia a dia da empresa para poder tocar essas coisas todas, tá, Bruno? E eu diria para você que acho que um dos setores que mais vão sentir esse ponto da reforma tributária são as empresas de serviço, e eu sou prova viva disso, porque eu trabalho, né, 100% com serviço, mão de obra na ponta, né? Então é mão de obra qualificada, especializada, tem aí como que eu posso dizer, QI, né, em relação à senioridade maior, então é uma mão de obra mais cara, obviamente, especializada, porque está fazendo uma consultoria ali tributária efetivamente, mas é o setor que mais vai ter impacto. Então, eu já tendo conhecimento de tudo aquilo que a reforma vai trazer e já trazendo para o nosso negócio aqui, eu já sei que eu vou ter alguns desafios bem interessantes, vamos assim dizer, para começar a fazer no próximo ano. E não só a mim, né? Toda empresa que presta serviço aí vai ter um pouquinho de mudança nesse aspecto. E eu diria para você que a indústria que era a mais castigada
nesse aspecto, ela vai ter alguns benefícios aí de redução de alíquotas enfim, vai acabar ficando bastante interessante. Então vai mudar um pouquinho a ordem das coisas, né? Então, o serviço vai ter um pouquinho mais de carga e a indústria menos. Hoje é o inverso, né? A indústria tem mais e o serviço tem menos. Então, mas enfim, isso é o ponto de agora, né? Muita coisa pode acontecer aí, né? Se começar também a fazer uma alíquota muito alta para serviço, e principalmente para quem trabalha com mão de obra, a locação, né? Body shop, mão de obra especializada. Acho que vai ter algumas coisas interessantes aí para poder conversar ao longo do tempo aí junto aos governos, às federações, os municípios. Então, essa guerra fiscal ela ainda continua nas três esferas, tá? Isso não vai mudar com a reforma tributária, muito pelo contrário, né? A gente já está vendo aí que municípios se manifestando de, poxa, eu tinha uma determinada receita e passa a não ter em determinado momento. E aí já estão colocando aí as suas questões na mesa. E tem bastante coisa para acontecer aí, de verdade, Bruno. Do jeito que está hoje, já tem data para para as empresas prepararem para esse impacto relacionado à folha de pagamento, especialmente? Olha, eu diria para você que é o seguinte, para o ano de 26, 27, eu não acredito que isso venha gerar nenhum impacto, mas de 28 para frente já começa a gerar impacto, né? Então, o que é bom desde já é fazer as suas projeções, eu acho que isso é muito importante, né? Fazer os seus orçamentos aí, a gente já está num período aí de ano, agora em 25, de fazer orçamento para 26. Mas né, como sugestão, eu já diria, olhem para 26, mas já olhem para 27 também, e já fazendo projeções daquilo que você vai ter ali em termos de impostos para ver se a conta fecha. Esse é o principal ponto, assim, a conta fecha, para de pé a operação, o que que eu vou ter que fazer, né? Ou o que que eu vou ter que trabalhar desde já numa criatividade para trazer uma inovação para o meu negócio que permita eu ter uma competitividade, que eu permita trazer um produto e um serviço, né, de qualidade para o meu cliente final, mas que eu consiga também ter um ganho nisso, né? Porque fazer break-even não dá, né? Fazer, empatei, empatar não faz sentido. Então eu acho que já tem que começar a dar uma olhada desde já para esses aspectos, Bruno. Isso, quando estou falando desde já e desde quando começou o assunto da reforma, tá? E ela já está caminhando e a gente já pode trabalhar com ela assim ontem, tá? Ontem. Hum. É uma oportunidade para se diferenciar, né, porque esse desafio vai chegar para todos iguais, né, todos os Sim, seus concorrentes também vão estar passando pela mesma coisa. perfeito, com certeza. Emanuel, olhando para a RPPS, o chamado equilíbrio financeiro atuarial depende de decisões, de plano de custeio e política de investimento, certo? O que que você entende que diferencia uma gestão sustentável de uma gestão ali mais para apagar fogo só? Então, nós podemos dizer hoje que mais de 90% dos regimes próprios de previdência estão atuando para apagar fogo, né. O déficit atuarial, o déficit financeiro, ele é grande na maioria dos regimes próprios de previdência, até, em função, da forma errada como eles começaram. Muitos regimes próprios, no início, não foi feito um estudo atuarial, um aporte para que ele pudesse começar a funcionar, né. A coisa foi feita, de forma equivocada, sem cálculo atuarial, sem aporte, e muitos deles vêm sofrendo com isso até hoje. E um outro fato que contribui negativamente para isso é a falta de repasse, que muitas vezes acontece, né, que hoje é uma regra na maioria dos regimes próprios. Inclusive a falta de repasse da parte do servidor. Então, o regime próprio ele desconta, né, os 14% que é a alíquota hoje, do salário do servidor, e alguns não estão repassando para o regime próprio. Isso causa um descontrole no que diz respeito aos investimentos financeiros, porque, o cálculo atuarial ele estabelece uma data que os recursos devem ser passados para que eles possam ser aplicados no mercado financeiro e dar retorno que é no mínimo a meta atuarial, né. É um outro ponto, né, a meta atuarial ela passou a ser cobrada como se fosse, assim, a solução para todos os problemas, né. A meta atuarial ela é importante, mas existem outros fatores que precisam ser, avaliados, como o repasse, com a qualidade da gestão, a profissionalização das pessoas envolvidas na gestão do regime próprio de previdência.
tanto na parte de investimentos, como na parte de concessão de benefícios. Então, muita gente hoje entende que a área de investimentos é a área mais problemática de um regime próprio. E eu diria que não é isso, né? A área de investimentos é uma das áreas que merece atenção, mas a área de concessão de benefícios é por onde sai o dinheiro, essa deve ser analisada com muito cuidado, os benefícios têm que ser muito bem calculados dentro do que a legislação pede, para que você não pague um benefício maior ou menor, que vai gerar no futuro uma demanda judicial que pode ser prejudicial para o regime próprio de previdência. Então, a gente tem que entender que o equilíbrio atuarial, ele parte de alguns pressupostos. O principal deles é o repasse, né, que deve ser feito, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, né. Outros pontos que a gente precisa avaliar é a falta de reposição. Alguns, servidores se aposentam, saem do serviço, você não está repondo, porque existe ali um choque entre, a reposição e a lei de responsabilidade fiscal, que o regime próprio ele tem um limite de gastos que ele pode, fazer em função, da despesa com salário, com os servidores. E se eu não tenho esse equilíbrio, né, quanto mais desequilibrado for, eu fico limitado a conceder benefício, a conceder salário, a repor, eh, mão de obra. Então, eu diria que o equilíbrio financeiro atuarial ele é a base de tudo para o regime próprio de previdência. Ele seria como, por exemplo, o balanço é para uma empresa. É a partir dele que tudo é decidido, que tudo avaliado e principalmente na parte de investimentos, eu não consigo fazer uma política de investimentos decente se eu não tiver um cálculo atuarial que me dê as informações que eu preciso para distribuir os recursos da forma como será necessário no futuro, né. Esse é o ponto de interseção entre política de investimentos e cálculo atuarial. Tá ótimo, ficou claro, Manuel. E aí, Manuel, a resolução CMN 4963 de 2021 não fala em rating mínimo universal, né? Mas ela orienta a buscar segurança, liquidez, solvência, né? Eh, Quais escolhas você considera mais importantes para cuidados para alinhar a carteira a esses princípios? Bom, já como você falou, já inciso 1º do parágrafo 2º da 4963, ele cita basicamente tudo isso que você falou: segurança, solvência, liquidez, né, no que diz respeito aos investimentos. Voltando ao cálculo atuarial, para eu decidir qual o investimento necessário, qual o investimento viável para a minha carteira, eu preciso entender qual é a liquidez que eu necessito ao longo do tempo para poder eu distribuir os meus investimentos. E dependendo do meu desequilíbrio atuarial, da do déficit que eu tenha na minha carteira, eu vou precisar correr um pouco mais de risco, né. Mas eu preciso entender em quais momentos eu vou precisar do dinheiro para poder distribuir de forma, que eu consiga ao longo do tempo, eh obter o retorno necessário para que eu possa cumprir com as minhas obrigações, que é pagar benefício. Então eu tenho obrigações de curto prazo e essas obrigações de curto prazo eu não posso colocar em investimentos arriscados, investimentos de alta volatilidade, então eu tenho que buscar aí um CDI ou uma LFT para que eu possa ter a liquidez necessária. Eu tenho aí obrigações de médio prazo, que eu já posso alongar um pouco mais a minha carteira, aí o nível de risco ele já vai ser um pouco maior, eu posso buscar renda variável, posso buscar os fundos imobiliários, posso buscar FII. Eu tenho também, investimentos que eu vou só necessitar daqui 15, 20 anos, então eu posso alongar mais a minha carteira. Então o nível de risco que você vai correr depende muito da tua necessidade de caixa, da tua necessidade de pagamento e também do teu déficit atuarial, do teu desequilíbrio atuarial. E, a 4963, para pontuar,
ela trouxe uma modernidade maior para o segmento de regime próprio. Ela trouxe alguns aspectos que antes não eram contemplados, como liberdade para aplicar em ativos emitidos por instituições financeiras, por exemplo. Ela trouxe alguns pontos, importantes em relação à relação risco e retorno, como, por exemplo, FIP só pode ser, acessada por regime próprio se a empresa que vai fazer a gestão da carteira comprovar que tem expertise no segmento, que não é um aventureiro que está chegando para aproveitar a onda. FDIC é a mesma coisa, os regimes próprios hoje eles só podem aplicar em FDIC na cota sênior, então ela trouxe alguns mecanismos com o objetivo de proteger os regimes próprios de previdência desse risco excessivo. Tá ótimo. E aí, Regis, passando para o privado, como você avalia aqui essa combinação de regulação CVM e Bacen, né, e agora o split payment? Exige aí controles de liquidez, né, de repente dashboard mais sofisticado, né, como você acompanha isso? Esse ponto para as instituições financeiras, ele tem uma tratativa diferente, né? Porque ele não tem um regulamento, apesar de ele ter as mesmas obrigações fiscais aí, mas ele tem um regulamento diferenciado em termos de instituição financeira propriamente dita, né? Seja uma empresa de financiamentos, empréstimos, ou até um banco mesmo, instituição bancária, né? Mas agora também vai chegar a vez, na parte da reforma tributária vai todo mundo entrar nesse mesmo esquema de entrega, né, das obrigações, não que não seja feita hoje, mas tem algumas particularidades do negócio, assim como outros negócios também de mercado têm as suas particularidades, mas até usando das palavras do Manuel aí, essa intersecção entre os sistemas, né, e as coisas todas que são feitas em relação a esse tema propriamente dito, elas vão ter que estar muito ligadas. Até porque todas as informações hoje elas já estão e vão ser ainda mais de forma online, né? Então, dar essa visibilidade aos órgãos competentes também dessas transações vai ter que estar muito ligado ao dia a dia. Óbvio que o maior objetivo, sem sombra de dúvida, o maior objetivo da reforma tributária é trazer a simplificação, obviamente. Que num primeiro momento a gente vê que não é uma simplificação, é muito mais uma dubiedade aí de entrega de informações, ela vai continuar, mas que ao longo do tempo ela vai se mostrar de fato como uma simplificação, assim como foi no advento lá do início da nota fiscal eletrônica, na entrega dos SPEDs e assim sucessivamente, tá? E óbvio que não pode deixar de ser dito também que um dos principais objetivos da reforma, além da simplicidade, né, das apurações aqui, que a gente não é um dos piores países para isso, mas ainda somos um dos grandes contribuintes para essa parafernália fiscal, né, para esse manicômio fiscal que a gente vive, é a sonegação, né? Então, acho que a parte da sonegação é onde o governo, de verdade, ele está de olho ali, né? É exatamente o que está acontecendo. E a gente sabe que no país que a gente vive existe essa parte de sonegação, infelizmente, né? Eu acho que isso aí não deveria nem ser uma pauta de nenhum tipo de assunto, porque se existe um negócio, se existe uma legislação e você resolveu fazer um negócio, você já sabe o que você tem que fazer. Então, é inerente ao seu processo. Então, não adianta depois vir falar assim, pô, mas o imposto é muito alto e tal. Puta, mas na hora que você foi abrir o negócio, você não fez uma pesquisa, você não fez um business plan do teu negócio, você não viu se parava de pé, você não viu os impostos, faz parte. Então, São assim, as regras, né? exato, e a gente não pode falar, por exemplo, né, sem querer entrar no mérito aqui de política, a gente não pode falar de política e depois fazer errado lá dentro da tua empresa, né? Então, né, são correlações muito importantes que o fisco ele vem muito forte nesse sentido de ver ainda o que tem para sonegar, né? Ou melhor, ainda o que está sendo sonegado, né? A gente sabe que existe muita sonegação, infelizmente. E um dos pontos nevrálgicos da reforma também é a sonegação. Então, com a questão do split payment aí que a gente vem falando aí desde o do começo do nosso bate-papo, Bruno, ela vem muito de encontro com isso. Então, emitir uma nota, governo, né, já tem a informação do Bruno, do Manuel, do Regis, das respectivas empresas, do que tem de imposto para receber.
Então não vai ter mais essa conta para depois, né? Fazer as notas e depois eu cancelo a nota e coisas das artimanhas tributárias que algumas empresas utilizam. Obviamente que quando a gente está falando de uma empresa bastante grande, isso não é um fato, principalmente de uma multinacional, que tem regras de compliance muito rígidas nesse sentido, né? Infelizmente não é uma verdade para o Brasil, a gente está se deparando aí nesses última semana, na segunda semana, do que tem acontecido aí em relação à sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, auditores estarem participando de esquemas nesse processo, e aqui eu me permito finalizar porque eu não concordo, repudio isso veementemente, mas a gente sabe que são coisas que acontecem, né? E o que o governo está tentando fazer com tudo isso é que as coisas funcionem como deveria funcionar de acordo com as leis e as legislações pertinentes aí de estado, federação e município, como elas têm que acontecer. Então, além de ser uma grande mudança do ponto de vista de uma simplicidade fiscal, que nunca vai ter uma simplicidade fiscal no mundo que a gente vive aqui, né? Principalmente no Brasil, tentar burlar aí de alguma forma com que as pessoas burlar os burladores das sonegações, né? Então, né, esse é um ponto bastante importante que eu particularmente por já estar nessa área já há bastante tempo, eu acho que é uma das grandes mudanças. Eu confesso para vocês aqui que eu esperava não ter ainda a participação nessa reforma. Eu falei, isso acho que vai ficar para filho, neto e por aí vai. Mas não. É uma coisa que eu já ouvi falar desde sempre, quando comecei nessa área há 25 anos atrás, e que estou tendo a oportunidade de participar e me sinto muito privilegiado por por poder contribuir com isso de alguma forma. E lá na frente, lá quando ficar com as histórias de vida, as histórias para contar, poder falar aí para as pessoas mais jovens, os netos e assim vai, que ó, tive a oportunidade de participar dessa grande mudança aí do nosso país. Então acho que isso é o que vai valer bastante também. Excelente. Vou aproveitar a deixa então do Regis, Manuel, para falar um pouquinho de penalidades, né? E começando daí pela sua área, quando um ente perde o CRP, o que normalmente está por trás disso e quais são os efeitos práticos? Então, primeiro vamos começar a entender o que é o CRP. O CRP, ele é um documento que é emitido pela Secretaria de Previdência, que atesta a conformidade, do ente federativo com as regras previdenciárias. Então, o CRP, ele é um documento, emitido para o ente federativo, né. Repasse, conformidade com a resolução 4963, uma série de medidas que precisam ser tomadas pelo ente, pela unidade gestora, para que o CRP seja emitido. Esse CRP é emitido a cada 6 meses e, caso alguma desconformidade, seja verificada, ele não é emitido automaticamente no site da Secretaria de Previdência. E quando o CRP não é emitido, os entes federativos, não os regimes próprios, né, eles perdem a capacidade de firmar convênios com a União, de repasses, da União e também de convênios com bancos estatais. Fica fora disso apenas recurso para saúde, educação e assistência social, mas todo o resto é perdido, enquanto a situação não for regularizada. Agora, um outro ponto que a gente precisa também tocar aqui é que muito regime próprio ainda hoje tem o CRP judicial, né, que entrou na justiça contestando a constitucionalidade do CRP. Recentemente, o Supremo decidiu que o CRP ele é constitucional. Vai acontecer uma enxurrada de regime próprio que vai perder o CRP, e com isso eles perdem a capacidade de, ter repasse do governo federal, e isso vai causar muito problema e causa muito problema para os regimes próprios que não têm um CRP válido, né. Muita coisa, deixa de ser feita em função disso, né. Então a gente vê muitas vezes aí, prefeituras, entes federativos correndo atrás de regularizar a situação, porque tem um repasse ou outro que ele precisa, para fazer as obras, né, tocar a
a zeladoria da cidade, né, mas o CRP ele tem essa função, ele basicamente ele serve para isso, fazer com que os entes federativos sejam regulares com a previdência, própria. Não Tá sei ótimo, se eu perfeito. fiquei foi claro, você Claríssimo. Deu pra entender muito bem. Obrigado, Manuel. E muito bem, pessoal. E aí, nos encaminhando aqui para o final, né, e pensando nessa transição, 2026 agora até, né, ano que vem já até 2033, CBS, IBS, Regis, se puder desenhar essa linha do tempo para a gente, né, do que já tem mais ou menos encaminhado, 2026 já começa ali cota teste, início efetivo confirmado já para 2027, o que se avizinha aí até lá? Perfeito. Já começa a alíquota teste aí para 26. Como eu disse, né, as empresas que fizerem o cumprimento da entrega já no layout exigido, no novo layout, elas terão isenção aí do pagamento de 1%, que já estava estipulado, e as empresas que não cumprirem a entrega no novo layout passam a de fato pagar aí 1% da alíquota teste, tá? Então, a coisa está caminhando de uma forma bastante rápida, a coisa está caminhando de uma forma que não haverá prorrogação. Então, aquelas máximas lá de, olha, quando foi a nota eletrônica, prorrogou, quando foram os SPEDs, prorrogou, quando foi o mais recente, agora o REINF, prorrogou. Não vai ter prorrogação. Agora, assim, esse jogo é sem prorrogação. Esse jogo é um jogo que as regras já estão claras, já estão definidas, elas devem ser jogadas, as empresas têm que estar extremamente preparadas, fazer uma extrema lição de casa. E aqui deixo uma mensagem muito importante também, que é o seguinte: essa não é uma atividade ou um projeto único exclusivamente da área fiscal, tá? Não é. Esse é um projeto da empresa toda. Todas as áreas das empresas fazem parte desse projeto da reforma tributária, Bruno. Eh, Pessoal de price, pessoal de jurídico, pessoal de compras, pessoal de vendas, estoque, todo mundo faz parte desse projeto reforma tributária. Então, não reputem esse projeto ao time da área fiscal. Não, é de todos. Todos têm que estar muito atentos a isso. As empresas que ainda não têm os seus respectivos comitês para discutirem esse assunto, reforma tributária, fica aqui uma sugestão consultiva minha, que façam, que busquem empresas especializadas para que possam apoiar nesse sentido, para que possam traçar caminhos, para que possam trazer ideias, para que possam conversar um pouco, trazer esses temas de uma forma mais sucinta, no sentido de ficar mais lúdica para o cliente do outro lado, da forma que ele vai ter que fazer, que eu acho que isso é bastante importante, mas não é um negócio que eu posso dizer assim, deixa isso para o final, né? Então, brasileiros que somos, imposto de renda, último dia, todo mundo sai fazendo. No caso da reforma tributária, não vai dar tempo, não tem tempo hábil, porque eu estou envolvendo toda a empresa, eu estou envolvendo a atualização de RP, seja ele qual for, dos maiores de mercado aos menores, dos caseiros, dos proprietários, né? Não importa, toda a malha adicional aos RPs, que é, plataformas de mensageria, emissão de nota, plataformas de entrega de obrigações fiscais, de apurações dos impostos, entrega das obrigações fiscais, todas essas vão receber atualizações, já estão sendo feitas, né? Para poder fazer as respectivas entregas e já começar nos testes. Então, a gente já tem empresa hoje que a gente está trabalhando aqui muito forte nos testes da nota fiscal eletrônica, nos novos campos. Ah, mas quantos campos a gente está falando, Rez? Meia dúzia? Meia dúzia dá para testar. São 150 novos campos na nota fiscal eletrônica. Então não é um negócio que eu falo assim, não, eu vou fazer uma atualização aqui e vai funcionar. Não vai. Não vai. Porque não vai depender só da ferramenta de mensageria, vai depender do RP. Então o RP também vai ter que ser atualizado, porque novas alíquotas terão que ser inseridas e novo modus operandi de apuração do imposto para poder chegar na ferramenta EDOM aí, fiscal, para fazer a entrega das obrigações. Então, a minha mensagem final aqui, assim, se preocupem com esse tema, é um tema extremamente importante, delicado, vai demandar bastante tempo e principalmente em todas as áreas das empresas tem que ser envolvidas, tá? Então não dá para dizer que esse projeto é só de um. Ele tem nome e sobrenome, que é a área fiscal, né? E é inegável,
mas todas as áreas vão ter que apoiar aí muito forte para isso, para a empresa poder até se preparar, né? Em termos de caixa, em termos de informação, em termos de aprendizado, porque a gente está falando que é uma nova semântica aqui de impostos, então eu tenho que ter muito conhecimento envolvido, tem que ter muita atualização de conhecimento dentro da companhia, e aí, de novo, não é só algo do pessoal da área fiscal, então o pessoal que compra agora tem que saber como é que compra, está comprando no bom prazo, no bom pagamento, porque o imposto é tudo antes, então é uma grande mudança fiscal tributária de todas as empresas, independente do segmento de mercado. E aí, de novo, né, sendo repetitivo e redundante, minha sugestão aqui é que se preocupem com o tema e corram atrás de informações, porque isso vai fazer diferença. Quem começa antes tem os seus privilégios, obviamente, né? Mesmo que tenha que fazer alguns testes, alguns retestes, porque das mudanças, mas vai estar sempre na frente ali, porque o conhecimento vai estar muito ávido, vai estar muito fresco na cabeça para poder apoiar. Então, essa é a minha contribuição consultiva aqui para todo mundo, tá? Perfeito. Esse impacto amplo, assim, lembra um pouco aquele momento da LGPD, né, em que também a gente teve Exato, que reaprender a lidar com dados pessoais de forma muito ampla na exato, empresa, não adiantava deixar só no jurídico, né. Mas exato. agora com dinheiro envolvido diretamente, muito mais, né, muito mais amplo o impacto possível disso, imediato, né. É porque isso é algo, como a gente está falando aqui, né? Assim, que a empresa ela vai ter que ter fôlego financeiro para isso, né? Então, se eu não tenho fôlego financeiro, como é que eu faço? E aí entra a parte que eu acabei falando agora há pouco e volto nela, que é a questão da sonegação, né? Então, como é que o fisco vai conseguir monitorar isso? Então, tem vários aspectos por trás disso aí, né? Até mesmo formas de tributação, né? O pessoal que tinha uma flexibilidade maior lá, que era o Simples Nacional, passa também não ter uma flexibilidade tão competitiva como era até então. Então, são várias coisas, né? Desde regime de tributação, a ter dinheiro em caixa, a ter a informação ali em tempo real. Hoje já existe informação em tempo real para o fisco, a partir do momento da emissão de uma nota eletrônica de mercadoria e de serviço, enfim. Mas ali, além deles terem a informação da emissão da nota, já vai ter ali em tempo real o imposto. Então, o conta corrente vai ser muito dinâmico, né? E a empresa vai ter que estar muito preparada para isso, né? No split payment aqui do lado dela, ela vai ter que ter esse controle também, esse dash, né? Para falar o seguinte: poxa, será que está correto, né? Será que as apurações que o fisco está fazendo bate com o meu controle aqui em termos de companhia? Porque eu não posso ter uma surpresa, né? Eu tinha, sei lá, 1 milhão de imposto para pagar, me aparece uma guia aqui de 1,5 milhão. Ah, mas é só 50%. Então, é só meio milhão só. É muita coisa. É muita coisa. Para um negócio aí pode quebrar. Então vai ter que ter esse controle muito apurado, esses dashes dentro da companhia vai ter que ser muito forte. E a área fiscal, Bruno, ela passa a ser de fato uma protagonista, né? Hoje a área fiscal é uma coadjuvante, né? Hoje a área fiscal ela é o final da linha, né? O que todo mundo faz ali em termos de compras, venda e tal, bota lá, o cara fala, eu preciso o vendedor, né? Vai lá, emite uma nota aí, cara, eu preciso vender, o cara, mas qual que é o código, qual que é o NCM? Não, manda a nota, é final de mês. Cara, agora não vai poder ser assim. Qualquer falha que você faça ali é um imposto que você está pagando errado e outra, é tempo real. Então é um momento vou usar de novo esse tema, né, de catequizar todas as pessoas da companhia, e a área fiscal falou o seguinte: olha, tá vendo aquilo que eu já venho falando há anos para todos aqui que dá problema? Agora vai dar um problema exponenciado, porque é caixa. Eu vou estar mexendo no bolso, literalmente, né? Não que já não mexa hoje, mas eu tenho um prazo de 30, 40 dias, 45 ali para fazer. Com o advento da reforma tributária, não. Fiz hoje, é hoje. Na manhã, é hoje. Então, esse é um ponto importante aí que vale para alerta para todo mundo aí, tá? É preocupante. Não vou mentir para você, não. É preocupante. Mas a gente passa por isso, supera e a gente consegue aí os subterfúgios para poder fazer o cumprimento da legislação aí e poder deitar com a cabeça tranquila, que eu acho que é o que mais a gente batalha no dia a dia, né? Empresário quer, né, É com isso aí. certeza. Maravilha. E aí, Manuel, do ponto de vista previdenciário, 2033 não está tão perto, né? Assim, não parece tão perto, né? Mas você já vê necessidade de ajuste, monitoramento
mais imediato para os entes não serem surpreendidos até lá? Bom, Bruno, eu entendo, né, como o Regis falou, que é uma responsabilidade de todos, né? Não só apenas do ente federativo, também de quem faz a gestão da unidade gestora, do regime próprio, né? Então, dos conselhos, conselho deliberativo, conselho fiscal, dos comitês, né, comitê de investimentos, da área de controle interno, que precisa estar atenta a esses movimentos de mudança na legislação, para que possa ir se adequando. A gente diz que previdência você não faz previdência para hoje, você faz previdência para daqui 30, 40, 50 anos. Então, quem está hoje à frente dos entes federativos, da gestão de um regime próprio, tem que estar atento a esse tipo de movimento para que possa se antecipar. Não dá para esperar chegar no dia, como o Regis falou, e olha, vamos resolver isso agora. Não acontece dessa forma. E se tratando de previdência, isso fica mais nítido, né? Porque são diversas variáveis, mudanças na legislação que acontecem de uma hora para outra. Então, os entes federativos eles precisam estar atentos e precisam participar mais na gestão do regime próprio de previdência. Pra você ter uma ideia, ô Bruno, uma necessidade dos regimes próprios é ter a base de dados cadastrais dos servidores ativos e inativos sempre atualizadas. E isso é uma dificuldade para esses regimes próprios a ter essa atualização da parte dos servidores ativos, porque muitas vezes, na maioria dos casos, o RH das prefeituras não conversa com o regime próprio, né. E essa gestão ela fica dificultada. Então, 2033 para regime próprio é amanhã, como disse aí o Regis. Isso precisa estar sendo já pensado hoje, em função de todas as alterações legislativas que possam acontecer, para que, não sejam surpreendidos amanhã tendo que fazer, movimentos, né, e assim, sempre que você faz na correria, a coisa fica um pouco complicada. Pra você ter uma ideia, está sendo discutida no Congresso a PEC 66, que trata de uma série de movimentos, como, por exemplo, ampliação do prazo para o parcelamento de débitos, o fim do PASEP, e isso pode ter reflexos tantos positivos, né, o fim do PASEP é um reflexo positivo. Agora, eu entendo, essa é a minha visão, tá, que você prolongar o parcelamento de débitos, isso causa problemas dentro do regime próprio de previdência, né. Então a gente precisa estar atento aí, quando eu digo a gente, é todas as pessoas envolvidas na gestão do regime próprio de previdência, né, que é uma obrigação de todas. Como diz o Regis, em relação às empresas, no regime próprio, ela vai desde o servidor que atende na conta, eh, o segurado, até o presidente do conselho deliberativo que, via de regra, é quem toma as decisões dentro dessa estrutura de governança. Tá ótimo. Bom, acho que a mensagem de pressa está dada, né? Temos que todos começar a pensar muito nisso agora. Manuel, Regis, muito obrigado pela conversa, né? Clara, prática. Para você que nos ouve, esse foi o Futuro do Compliance. Siga o podcast, conheça a OK. Nossa plataforma une inteligência artificial e conhecimento especializado para simplificar a compliance. E os contatos do Regis e do Manuel vão aqui na descrição do episódio. Até a próxima. Muito obrigado de novo, pessoal.